Olá, meus amigos e minhas amigas. Com respeito aos eleitos que foram predestinados a se tornarem um só com Deus desde o princípio da fundação do mundo, quem seriam exatamente estes eleitos? Que se tornaram um só com Deus, ou que se tornarão um só com Deus? Quem seriam exatamente estes eleitos? Você sabe a resposta para essa questão? Não? Então me acompanhe justamente através da leitura do livro de Efésios, no capítulo 1 e no versículo 4, aonde disse Paulo: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Bom, disse Paulo que ele havia sido eleito em Deus. A pergunta que se levanta é: quem é Deus? E quem são os eleitos para existirem na pessoa de Deus? Vamos ver? Diz no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, que Deus envia o seu Espírito. Então o corpo é criado. Neste caso, o corpo é a manifestação visível do Espírito de Deus neste lugar. Neste caso, podemos entender que o que existe no corpo é o Espírito de Deus. Então, por isso podemos entender porque o Verbo que é Deus se fez carne. A carne é Deus em manifestação, pois é o Espírito de Deus que existe através do corpo. Neste caso, podemos entender que foi o corpo que foi eleito por Deus desde o princípio da fundação do mundo, para se tornar um veículo de locomoção do Espírito, pois o Espírito existe e se move através do corpo. Prova disto que no livro de Atos, capítulo 17, versículos 28, disse Paulo: pois nele, em Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Bom, nós vivemos, nos movemos e existimos através do corpo, que é Deus em manifestação. Espera aí. Mas o que existe, se move através do corpo é o Espírito de Deus. Bingo! Eis aí a sua verdadeira identidade. Eis aí os eleitos de Deus. O Espírito foi eleito para existir através do corpo, assim como o corpo foi feito para o Espírito se locomover através deste. Por isto que no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 5, disse Paulo: por isto, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparastes. Sem corpo não existe espírito neste lugar, meu querido amigo. Assim como você não existe dentro do seu sonho sem um corpo. Por isto que para existir o espírito se reveste de carne. Repito, livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30. Deus envia o seu espírito, então o corpo é criado. O corpo é a manifestação visível do Espírito de Deus. Neste caso, o Verbo se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação. Por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, diz: o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Para o Espírito existir, precisa de um cordeiro, precisa de um corpo. Neste caso, podemos entender porque no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11, diz: o Espírito de Cristo que estava sobre os profetas. Pois, para qualquer ser humano vir à existência, é necessário que o Espírito se torne carne. Então, podemos entender perfeitamente porque o Cordeiro havia sido morto desde o princípio da fundação do mundo. Pois todos os seres humanos são exatamente Deus em manifestação. Por isto que, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 20, diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, desde o princípio da fundação do mundo. Pois no livro de Apocalipse está escrito que o Cordeiro, que é Deus, ele é o alfa e o ômega, o primeiro ser humano e o último, o princípio e o fim. Por isso ele disse: eis que estou convosco todos os dias, desde o princípio da fundação do mundo. É sempre o mesmo Espírito de Cristo que se reveste de carne, pois é este Espírito que vem ao mundo para que o corpo seja criado. O corpo é a manifestação deste Espírito de Deus que é Cristo. Por isso que no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? É óbvio que o Espírito de Deus habita no corpo, pois foi o Espírito de Deus que se fez carne. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 20, diz: e naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. O homem e Deus são um só. Você ainda não entendeu? Para finalizar, recapitulando, livro de Atos, capítulo 17, versículos 28, porque nele, em Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Bom, quem vive, se move e existe através do corpo é o Espírito.
Então, isso significa que você é o Espírito de Deus que está se movendo através do corpo. E o corpo pertence a Deus, pois foi o Espírito de Deus quem se fez carne. Tanto o corpo é o templo de Deus, assim como o seu Espírito está no corpo. O corpo e o Espírito são um só. Por isso, repito, livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4, como também nos elegeu nele. Quem foi eleito desde o princípio da fundação do mundo para existir na pessoa de Deus foi o Espírito de Deus. E estamos falando exatamente de você, pois você não só é o corpo, como também o Espírito. E se o corpo pertence a Deus, se o corpo é templo de Deus, e então não há como negar que este é o seu corpo e você é Deus em manifestação. E se foi o Espírito que foi eleito desde o princípio para estar no corpo, podemos entender perfeitamente que também Deus elegeu o corpo desde o princípio da fundação do mundo, para que o Espírito pudesse se locomover através do corpo. Por isso, tanto o corpo quanto o Espírito são um só. Sim, meu amigo, esta é a verdade. Uma única pessoa, um único ser se desdobrando através do tempo e do espaço. Assim como todos dentro do seu sonho são exatamente a sua manifestação da sua consciência, o mesmo ocorre em relação a Deus, pois toda a carne é Deus em manifestação, pois é o Espírito de Deus que está agindo através do corpo.